E aí, tranquilidade ou não? Pois é, vocês lembram que na outra aula a gente falou muito sobre objetos, não é mesmo? Nessa a gente vai aprender a medir distâncias entre eles. Mas o porquê disso vocês só vão ver daqui a pouco. Fala aí galera, Beto Silva aqui, trazendo mais peças para esse quebra-cabeças. Pois bem, em ciência de dados, muitas das vezes a gente representa indivíduos por meio de pontos em um gráfico. E nós vamos dizer que esses indivíduos são mais ou menos semelhantes de acordo com as distâncias dos pontos no gráfico. Então, é um problema recorrente em ciência de dados nós queremos saber se determinadas observações, ou seja, indivíduos, pertencem ou não a um grupo ou uma classe de indivíduos, segundo aí algumas características que eles tenham em comum. E como nós vamos poder fazer isso? Através de algoritmos de classificação, como, por exemplo, o K indivíduos mais próximos. Notem bem, K indivíduos mais próximos, ou seja, nós estamos falando de proximidade. Então, obviamente, para nós resolvermos esse tipo de problema de classificação, muitas das vezes nós recorremos a medidas de distâncias entre os pontos. Uma outra técnica bastante importante em ciência de dados é a análise de clusters ou agrupamentos, na qual nós precisamos medir, de alguma maneira, as semelhanças e dissemelhanças entre indivíduos. E a essa altura do campeonato, vocês já devem estar ligados aonde a gente quer chegar, não é mesmo? Que a distância euclidiana, que é o tema dessa aula, é uma dessas medidas. Mas não se preocupem com esse monte de nomes de algoritmos que nós trouxemos aqui, como clusters ou K indivíduos mais próximos. Isso foi apenas uma maneira de mostrar para vocês a importância do tema. Agora que já estamos avisados da importância do cálculo da distância entre pontos na ciência de dados, vamos lembrar que já sabemos obter essa medida quando estamos no espaço unidimensional. Inclusive, vimos que a distância entre pontos na reta é calculada conforme abaixo, ou seja, dada a reta real e dois pontos a ela pertencentes, por exemplo, x1 e x2, a distância entre eles será igual ao módulo da diferença entre x2 e x1. Chamamos essa medida ou essa métrica de distância euclidiana, ou DE. Mas resta a pergunta: como fazemos para calcular a distância euclidiana em espaços de maior dimensão? Ou seja, como fazemos, por exemplo, para calcular a distância euclidiana no plano? Vamos ver como fazemos isso no espaço bidimensional. Então, sejam os seguintes pontos. O primeiro, de coordenadas x1, y1, e um outro de coordenadas x2, y2. O diagrama vai mostrar que existe entre eles uma distância horizontal, isto é, uma distância ao longo do eixo das abscissas. Por isso, essa distância é calculada com as abscissas desses pontos, ou seja, fazendo o módulo de x2 menos x1, o que equivale à distância euclidiana no espaço unidimensional. Existe também uma distância vertical entre esses pontos, e que pode ser medida ao longo dos eixos das ordenadas, e por isso vamos calculá-la utilizando-se as ordenadas dos pontos, ou seja, fazendo o módulo de y2 menos y1. Mas note que essa distância é a mesma, seja partindo do primeiro ou do segundo ponto. A soma dessas duas distâncias, horizontal e vertical, é também chamada de distância de Manhattan. Já a distância euclidiana é dada pelo comprimento do segmento que une os dois pontos diretamente e que forma o triângulo retângulo mostrado agora na figura. Como o comprimento desse segmento de reta coincide com a hipotenusa do triângulo
e já sabemos as medidas de seus catetos, podemos então aplicar Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, que nesse caso é a distância euclidiana, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que no caso são as distâncias horizontal e vertical entre os pontos. Daí que o quadrado da distância euclidiana é igual à soma dos quadrados das distâncias horizontal e vertical. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, resta que a distância euclidiana é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados das distâncias horizontal e vertical. Mas em espaços de dimensões maiores ainda, digamos, no espaço tridimensional ou mesmo no espaço n-dimensional, não se preocupe, será a mesma coisa. No espaço tridimensional, apenas teremos uma distância a mais para calcular, aquela relativa ao eixo z, e elevar ao quadrado, resultando que a distância euclidiana continua sendo calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das distâncias medidas ao longo dos eixos. E no espaço de dimensão n, também não há diferença. Considere dois pontos, sendo o primeiro P, de coordenadas P1, P2 até Pn, e o segundo Q, de coordenadas Q1, Q2 até Qn. Temos agora n distâncias ao longo dos eixos, mas a distância euclidiana entre esses pontos continua sendo calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das distâncias ao longo dos eixos. Vamos ver então um exemplo no espaço tridimensional. Para a visualização do que ocorre no cálculo da distância euclidiana no espaço tridimensional, vamos representar o sistema de eixos x, y, z com os sentidos de crescimento dos eixos devidamente assinalados, além de representar dois pontos para exemplificar os cálculos. O primeiro ponto terá coordenadas -1, 0 e 1, e o segundo terá coordenadas 1, -2 e 2. Primeiramente, vamos calcular as distâncias ao longo dos eixos, começando pelo eixo y. Isso resultará no módulo de -2 menos 0, e que será igual ao módulo de -2, e, portanto, igual a 2. A distância entre os pontos ao longo do eixo x será igual ao módulo de 1 menos -1, que é igual ao módulo de 2, dado que menos com menos é mais, e, portanto, será também igual a 2. Ao longo do eixo z, teremos o módulo de 2 menos 1, que é igual ao módulo de 1 e, portanto, igual a 1. Notem a formação de dois triângulos retângulos e que a hipotenusa do triângulo que está deitado é igual ao cateto desconhecido do triângulo que está em pé. Podemos, então, aplicar Pitágoras duas vezes no triângulo deitado e depois no que está em pé para calcular d, ou então usar diretamente a fórmula, mas, em qualquer caso, a distância euclidiana será igual a 3. Com a teoria da cachola, hora de botar em prática. Vamos para o laboratório. Fala, time! Bem-vindos à aula de Laboratório 2, na qual iremos aprender a calcular a distância euclidiana computacionalmente. Após essa aula, vocês serão capazes de calcular centenas ou até mesmo milhares de distâncias de uma só vez, e em poucos segundos. Então vamos lá. Aqui na linha 16 do meu código, eu defini o diretório de trabalho exatamente como fizemos na última aula, ou seja, utilizei o comando setwd e forneci, entre parênteses e entre aspas, o caminho para a pasta laboratório em R. Então, feito isso, vamos ao que interessa. Para começar, eu vou definir para vocês o que é uma função e como podemos criar uma no R. De maneira bem simples, uma função é uma sequência de comandos que executa alguma tarefa. Tarefa essa que poderá ser executada várias vezes ao longo do código, e é o que justifica a sua construção. A essa função também atribuímos um nome, e junto dela nós vamos ainda fornecer parâmetros que serão utilizados na execução da tal tarefa. Para exemplificar, vamos criar uma função para calcular a distância euclidiana, como já dito. Primeiramente, daremos um nome a essa função, que nesse caso será DE,
conforme está mostrado aqui na linha 20 do meu código. Mas vejam bem, esse nome poderia ser qualquer um que vocês quisessem, desde que respeitadas as regras do R. Depois, informamos ao programa que DE se trata de uma função, por meio dessa palavra-chave function. Em seguida, definimos que DE utilizará dois parâmetros, A e B, e que irão representar as coordenadas de dois pontos. Em seguida, designamos qual é a tarefa a ser executada por DE, que consistirá no seguinte. Primeiro, serão calculadas as diferenças das coordenadas respectivas dos pontos, isto é, vai fazer o x de A menos o x de B, o y de A menos o y de B e assim por diante, dependendo da dimensão do espaço a que pertencem os pontos em questão. Segundo, vai elevar cada resultado dessas diferenças ao quadrado, que é o que significa esse acento circunflexo seguido de um 2. Depois, vai somar os quadrados das diferenças, que é o que indica esse comando sum, S-U-M. E por último, vai extrair a raiz quadrada dessa soma, por meio do SQRT, que é o operador da raiz quadrada. Agora aplicaremos a função DE aos dados daqueles 7 atacantes da aula anterior, mas primeiramente vamos preparar esses dados. Se vocês estão lembrados, nós tínhamos para cada jogador 3 características, ou seja, 3 variáveis. Portanto, estamos no espaço tridimensional e cada ponto terá 3 coordenadas, x, y e z. Vou definir nas linhas 25, 26 e 27 do código 3 vetores, sendo que o primeiro corresponderá à média de gols esperados por partida relativamente a cada atacante, e que será chamado de x-gols, representando a coordenada do eixo x. O segundo conterá a média de gols marcados por partida por cada um dos jogadores e será chamado de gols, designando as coordenadas do eixo y. Por último, o vetor das médias de finalizações corretas por partida, chamado de fin, e que fornece as coordenadas do eixo z. Agora, vamos definir um vetor de caracteres na linha 29, com os nomes dos atacantes. Como são caracteres, ou seja, um string, cada um deles vai entre aspas. Desse jeito, o primeiro jogador, que é o Gabriel Barbosa, estará associado ao ponto de coordenadas 0,96, 0,76, 1,9, isto é, os primeiros elementos dos vetores acima. O segundo ponto designa o Bruno Henrique, que terá coordenadas 0,47, 0,61, 1,62, ou seja, os segundos elementos dos vetores acima. E assim por diante até o Renato Kaiser, que terá coordenadas 0,39, 0,35, 0,80, isto é, os últimos elementos daqueles vetores. Por fim, vamos agora criar vetores de coordenadas para cada ponto, isto é, para cada jogador. Dessa forma, na linha 33, temos um vetor denominado Gabigol e cujo primeiro elemento, ou seja, a primeira coordenada, é o primeiro elemento do vetor x-gols. O segundo elemento, a segunda coordenada, é o primeiro elemento do vetor gols. E o terceiro elemento, ou seja, a terceira coordenada, é o primeiro elemento do vetor pin. Nas linhas seguintes, ou seja, da linha 34 à linha 39, é feito o mesmo para cada um dos jogadores, Bruno Henrique, Hulk, etc. Esses vetores, com o nome dos jogadores, listam as coordenadas dos pontos que eles formam no espaço, que nesse caso é tridimensional. Vamos selecionar tudo e mandar executar clicando em Run. Pronto, agora já podemos usar nossa função DE para calcular a distância entre os pontos. Como já comentamos, cada um dos pontos representando um jogador possui 3 coordenadas. E se nós solicitarmos ao R, aqui na console, que nos informe sobre Gabigol ou BH ou ainda o Hulk, ele irá retornar as coordenadas desses pontos. Para calcularmos, então, a distância entre eles, utilizando a nossa função, basta escrever DE e informar 2 pontos, que nesse caso é o nome dos jogadores. Na linha 44, temos a instrução para o cálculo da distância entre Gabigol e BH. Note, contudo, que nós poderíamos também escrever DE, BH, Gabigol, que a distância seria a mesma. Vemos também ali outros exemplos, que é a distância entre Gabigol e Rony e Gabigol e Hulk. Mas vejam que seria preciso repetir o mesmo comando se quiséssemos várias distâncias. Então vamos criar alguma automação para calcular as distâncias entre todos os jogadores de uma só vez, usando o conceito de lista. No R, cada objeto de uma lista é, grosso modo, constituído por uma chave e um ou mais valores. Vamos então criar uma lista na linha 52
e chamá-la de jog. Usando a função vector, vamos informar ao R que a forma de jog é list e que ela possuirá tamanho 7, ou seja, 7 posições. Se executarmos essa instrução e, em seguida, chamarmos por jog, o programa irá retornar exatamente isso. Ou seja, uma lista com 7 posições, mas todas vazias. Então vamos começar a preencher a nossa lista, começando por dar nomes às chaves. E faremos isso utilizando a função names, exatamente como está aqui na linha 54 do código. Faremos a atribuição dos nomes das chaves com os elementos do vetor atacante, ou seja, o nome da primeira chave da lista jog será o primeiro elemento do vetor atacante, ou seja, Gabigol. O nome da segunda chave da lista jog será o segundo elemento do vetor atacante, ou seja, Bruno Henrique. E assim por diante, até o Renato Kaiser. Vamos, então, clicar em Run para executar a linha 54 e já estão designados os nomes das chaves da lista jog. Em seguida, das linhas 56 a 62, faremos a atribuição do valor de cada chave. Nesse caso, não temos um único valor, mas sim 3, que são as 3 coordenadas de cada ponto. Então, para a lista jog chave Gabigol, nós iremos atribuir como primeiro valor o primeiro elemento do vetor xgols, como segundo valor o primeiro elemento do vetor gols e como terceiro valor o primeiro elemento do vetor fim, ou seja, as coordenadas do ponto Gabigol. Vamos então selecionar tudo isso, clicar em Run e agora vamos clicar em Jog para ver como é que ficou a nossa lista. E aí está. Se vocês olharem aqui na console, verão que a nossa lista Jog, a primeira chave, que é o Gabigol, possui 3 valores, que são as coordenadas dos pontos. O BH, que é uma chave, possui 3 valores também, que são as coordenadas do seu ponto equivalente. Agora chegou a hora de calcularmos as distâncias euclidianas de cada jogador em relação a todos os outros. Vamos utilizar a nossa função DE para calcular de uma só vez todas as distâncias e armazená-las em um objeto do tipo matriz, ou seja, uma tabela, que terá 7 linhas e 7 colunas, dado que nós possuímos 7 jogadores. O comando para criar uma matriz é o matrix, como vocês podem observar na linha 72 do código, sendo que o primeiro parâmetro a ser informado deverá relacionar todos os elementos da matriz. Mas nesse caso, nós iremos iniciar com todos os elementos iguais a 0, para depois irmos substituindo por cada uma das distâncias. Em seguida, informamos também o número de linhas e o número de colunas dessa matriz. E por fim, nós vamos atribuir um nome a esse objeto, que nesse caso será D. Vamos executar aqui a linha 72 e depois invocar a matriz D para verificar como ela ficou. Aí está uma matriz com 7 linhas, 7 colunas, com todos os elementos iguais a 0. Vamos agora dar nomes às linhas e às colunas para fazer referência aos nossos atacantes. Só que por uma questão de estética, vamos criar um novo vetor de caracteres, chamado ATCK, com apenas 4 letras, em vez de usar o vetor atacante, onde cada um dos jogadores possui um nome com tamanho diferente. Então ia criar aqui uma distorção na nossa matriz. Vamos mudar os nomes das linhas utilizando o comando rowNames e os das colunas com o callNames. Vamos então a isso, vamos executar aqui a linha 76 para criar o vetor de caracteres ATCK, depois vamos atribuir novos nomes às linhas e também novos nomes às colunas. Vamos executar novamente a matriz D e aí está. Cada linha é um jogador, cada coluna um jogador. A gente vai ver em outra aula que os elementos de uma matriz são referenciados pela linha e pela coluna às quais pertence, sempre nessa ordem. Primeiro a linha, que chamamos de I, e depois a coluna, que chamamos de J. Então, por exemplo, o elemento D13 é o elemento da primeira linha e terceira coluna da matriz D, assim como o elemento D31 é o elemento da terceira linha e primeira coluna da mesma matriz. Todos são iguais a 0 por enquanto. Então, D e J significam o elemento da linha I, nesse caso I vai de 1 até 7, e coluna J da matriz D, sendo que nesse caso também J vai de 1 até 7. Como a gente quer que D armazene os valores das distâncias euclidianas e não zeros, nós vamos colocar isso dentro de uma rotina de repetição ou ciclo chamado de for. Nesse caso, esse ciclo será duplo, ou seja, será um ciclo dentro do outro, uma vez que nós vamos modificar elemento a elemento de linha por linha. Modificar, nesse
nesse caso, significa substituir os zeros pelas distâncias euclidianas pertinentes. Uma observação: se queremos que o R retorne um item de uma lista, informando a chave e o seu valor ou valores, o comando é o nome da lista e, entre colchetes, a posição desse item na lista. Por exemplo, jogue, abre colchetes, 5, fecha colchetes, é o item 5 da lista jogue e retorna a chave Dudu e os valores das variáveis associadas a ele, que constituem as coordenadas daquele ponto. Mas se queremos apenas os valores de uma determinada chave, podemos fazer isso de duas formas. A primeira já vimos, que é com a utilização do cifrão. Então, jogue, cifrão Adriano, devolve os valores da chave Adriano. A outra forma é utilizar o nome da lista, no caso jogue, com colchetes duplos, ou seja, jogue, abre colchetes duas vezes, a posição desse item, que é o Adriano 4, ou da chave 4, e fecha colchetes novamente duas vezes. Aí está, devolve os mesmos valores da chave Adriano. Retornando então ao ciclo for, vamos ver como isso vai funcionar. O R lê as instruções do código linha por linha, sequencialmente, de cima para baixo. Quando escrevemos na linha 89, for, abre parênteses, i in 1, 2 pontos, 7, fecha parênteses, abre chave, nós devemos ler: para i igual a 1 até i igual a 7, faça ou execute a tarefa que vem após a abertura da chave. Para i igual a 1, para i igual a 2, i igual a 3, até, nesse caso, i igual a 7. Dizemos que cada um desses i constitui uma iteração. Então, a primeira iteração chega ao fim quando a tarefa descrita dentro do ciclo é executada para i igual a 1 e o programa chega nessa chave de fechamento que está na linha 97. Ali, o programa se pergunta: há ainda algum i para ser executado? Se sim, ele volta para a linha de abertura do ciclo for, que nesse caso é a linha 89, e atualiza o valor de i, que nesse meu exemplo passaria a ser igual a 2. Executa novamente a tarefa do ciclo até chegar à linha 97 e se pergunta novamente: há ainda algum i para ser executado? E isso vai se repetir até que o i seja igual a 7, nesse caso específico, né? Quando após executar a tarefa e não haver mais nenhum i, o ciclo vai se encerrar. Dito de outra forma, essa rotina irá modificar os elementos da primeira linha da matriz D, depois da segunda linha, da terceira, até que chegue à última linha. Nesse caso, a tarefa do primeiro ciclo for é executar um outro ciclo for, agora para j igual a 1, j igual a 2, até j igual a 7. Ou seja, primeira coluna, segunda coluna e assim até a sétima coluna. Dentro desse segundo ciclo for, a tarefa é calcular a distância euclidiana entre dois jogadores, que seria o jog i e jog j, e atribuir o resultado ao elemento d e j, ou seja, o d e j, que antes valia 0, agora vai assumir o valor calculado pela função DE. Quando i for igual a j, significa que estaremos calculando a distância entre um jogador e ele mesmo, o que obviamente continuará sendo igual a 0. Então, com i igual a 1, que corresponde à linha do Gabriel Barbosa, o algoritmo vai executar o for mais interno para j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3, até j igual a 7. Ou seja, vai calcular a distância euclidiana entre o Gabigol e o próprio Gabigol, que é quando j igual a 1, depois entre Gabigol e Bruno Henrique, que é quando j igual a 2, e assim por diante, até chegar ao Renato Kaiser. Encerrado o segundo ciclo for, que é quando j chega a 7, para o i igual a 1, então tudo retorna para o primeiro for e repete para i igual a 2, executando a tarefa para j igual a 1, j igual a 2, até j igual a 7. Novamente, encerrado o segundo ciclo para i igual a 2, volta para o primeiro e isso se repete até o último elemento, que é quando i igual a 7 e j igual a 7. Por fim, na linha 101, já encerrado os dois ciclos, vamos arredondar os valores dos elementos da matriz D por meio do comando round, fornecendo como parâmetro duas casas decimais.
Vamos executar todo o ciclo e também mandar arredondar os valores da matriz D. E agora vamos pedir ao R para mostrar a nossa matriz das distâncias euclidianas. E aí está. Observem aqui que nessa diagonal, que nós chamamos de diagonal principal, estão os elementos que representam a distância entre um jogador e ele mesmo. Por exemplo, Gabigol com Gabigol é 0. Bruno Henrique com Bruno Henrique é 0. E assim por diante. Vamos então fazer uma análise dessas distâncias através de visualização. Primeiro, então, vamos com um gráfico de barras usando a função barplot e a primeira linha da matriz como parâmetro, ou seja, no caso, o Gabigol. As cores, vocês já sabem como funciona. Criamos aqui um vetor de cores chamado color. Vamos mandar executar e depois vamos executar aqui o barplot, que é um gráfico de barras referente às distâncias do Gabigol. Vemos, então, que a menor distância é em relação ao Bruno Henrique e a maior distância em relação ao Rony. Significa que o Bruno e o Gabigol são jogadores com características mais semelhantes, levadas em consideração aquelas variáveis X gols, os gols marcados e as finalizações. Depois, um outro gráfico de barras, novamente aqui um bar plot, só que agora para o Dudu, ou seja, a quinta linha da matriz. Vemos aqui em relação ao Dudu que a menor distância é o Renato Kaiser, que seria então relativamente àquelas variáveis o jogador com as características mais próximas ao Dudu, e a maior distância em relação ao Gabigol, que seria, portanto, um jogador com menor similaridade. Por fim, vamos representar todas as linhas da matriz usando a função matplot. Note que agora o parâmetro é toda a matriz e type igual a B significa que ele vai plotar linhas e pontos. Tentem substituir o B por P e depois por L para ver o que acontece. Então vamos mandar executar. Aí está. Cada uma dessas linhas representa um jogador e cada ponto representa o restante deles. Então, por exemplo, esse ponto nessa linha vermelha representa a distância euclidiana entre o jogador 2, que é o Bruno Henrique, e o jogador 1, que é o Gabigol. É isso aí. Muito obrigado pela presença e nos vemos na próxima aula. É isso aí, time. Fiz mais uma aula, só que agora com mais um superpoder dentro do bolso de vocês. Daqui para frente, se, por exemplo, vocês precisarem dizer se dois jogadores de futebol são ou não semelhantes, se possuem as mesmas características, vocês podem, então, utilizar o cálculo da distância euclidiana para fazer isso, não é mesmo? Então é isso aí. Nos vemos na aula 3 e aquele abraço.